Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à parte 13 dessa capacitação em NR10, ok? Então vamos lá, parte 13. Vamos falar agora de acidentes de origem elétrica. É isso? É isso aí, acidentes de origem elétrica. Então essa é a parte 13 aí da nossa capacitação. Vamos lá então? Parte 13. Opa, uma imagem forte aí, né? Olha só, temos essa lei aí que eu chamo a atenção para ela. Posicionar aqui. Ok, vamos lá. Essa lei aí, 8.213, tá? É uma lei importante, tá? Que dispõe sobre planos e benefícios da Previdência Social e da outras providências. O que é importante aí é entender que ela, no artigo 19, ela dá um conceito aí do que é um acidente de trabalho. E é interessante você ter isso em mente, né? O que é um acidente de trabalho? Vamos ver aqui o que é um acidente de trabalho? Segundo a Lei 8.213, artigo 19, olha só, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ponto. Isso aí é o que a Lei 8.213 define como acidente de trabalho. Ok? Então, tendo esse conceito aí agora, a gente precisa entender a questão de um modelo, né? Um modelo aí que venha a resultar em um acidente, em causa, né? Uma perda. Bom, então, tem um modelo aqui. Estou apresentando um modelo para vocês. Modelo é uma ferramenta, né? Esse é um modelo de ferramenta para investigação de acidentes, tá? Através da identificação aí de causas imediatas por meio de informações com a finalidade de evitar e minimizar perdas. Então, numa investigação, né? Aí essa ferramenta nos permite a direcionar pontos importantes, direcionar os pontos importantes aí para a gente que nos leve aí a entender a causa do acidente. Então, por exemplo, falta de controle. Vamos lá. Programa inadequado, padrões do programa, cumprimento dos padrões. Olha só, padrão tem a ver com algo, digamos assim, uma forma, né? Tem a ver do como fazer, padrão, repetir, né? Como que a atividade está sendo feita, se existe um padrão, uma forma específica de realização daquela atividade. Então, falta do controle dessa, ou seja, as pessoas realizam a atividade de qualquer jeito, do jeito que ela acha por bem executar, às vezes desliga, às vezes não desliga, quando faz com a instalação elétrica energizada, vamos trazendo aí para a questão elétrica, ela não tem um padrão, não segue um padrão. E quando, por exemplo, a intervenção tem que ser feita com ela energizada, qual o padrão de comunicação? Existe um padrão de comunicação? Olha, é, a instalação, intervir na instalação com o sistema energizado é aquilo que foge à regra, não é a regra é fazer com a aplicação do procedimento de desenergização. Ok, mas aquela específica tem que, não é possível desligar, vai ter que atuar com ela energizada. Ok, qual é o padrão que está sendo seguido aí? Existe algum controle? Como está isso aí? Uma pergunta. Vamos lá. Causas básicas, fatores pessoais, fatores do trabalho. Olha só. Então, uma das causas básicas está relacionada ao quê? Ao tipo, a fatores pessoais. Fatores pessoais. A gente detalha mais à frente, mas olha só, fatores pessoais. O que pode ser um fator pessoal? De repente, emocional. O emocional não está adequada à realização daquela atividade, está com o emocional abalado, ou ingeriu alguma bebida alcoólica, ou fez uso de drogas, ou a forma de se trabalhar, essa pessoa é uma pessoa que não segue padrões.
Então aí você tem fatores pessoais, fatores do trabalho, são fatores relacionados aí ao local do trabalho, né? Como é que é aquele local? Como é um local em que é favorável para a realização do trabalho ou está inseguro? O local é inseguro. Existe uma relação aí com o fator, né, do local, aí seria um exemplo interessante. Causas imediatas, atos ou condições abaixo do padrão, né? Então, a forma de agir, né? Os atos aí, causas imediatas e condições fora do padrão. Acidente e incidente. Contato com energia ou substância. Ok? E perda. Perda pode ser pessoa, propriedade, produto, meio, serviços. Aqui a gente tem uma ferramenta que dá uma dinâmica aí nos possibilita entender a dinâmica de um acidente, ok? O que levaria a ocorrer um determinado acidente, certo? Vamos lá, olha só, falta de controle, né? Então vamos lá, nesse aspecto aí de falta de controle. Então o que a gente tem aí? É de origem, fatores que causam, né? Causais aí que originam o acidente, que conforme a gravidade gera perda. Então, processo inadequado, né? Falta de procedimento, o processo não está legal, o processo não está bem elaborado, né? Padrões e processos inadequados, ou a falta de processo, digamos assim. Cumprimento inadequado dos padrões. Então, você tem aí um processo inadequado, ou seja, de repente você não tem nem processo, você não tem nenhum procedimento. Então, complicado, não tem um processo adequado, cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Ou de repente está faltando um padrão. O padrão até está estabelecido, olha, tem que fazer dessa forma. Mas ok, está estabelecido o padrão, mas está adequado? É a melhor forma de executar é assim? Ou seja, todo mundo repete aquele padrão, mas é um padrão que não está legal. Tem que verificar qual é o padrão aí. Está sendo um padrão seguro, adequado, foi bem estabelecido? E o cumprimento, olha só, você tem o estabelecimento de padrão do processo, você tem um processo adequado, estabelecimento de padrão de realização está adequado, mas o camarada não cumpre padrão. Ou seja, o profissional, ele sabe que tem que fazer, mas não faz. Tá bom? Sabe que tem que usar o cinto, mas não usa. Sabe que tem que usar o capacete, mas não usa. Né? Eu digo aí que tem uma questão aí de inteligência emocional envolvida, né? A pessoa sabe o que é certo, mas faz o que é errado, ok? Causas básicas. Vamos lá. Então, tratamos aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó. Causas básicas. Falamos aí da falta de controle, né? Em causas básicas. Vamos falar dos fatores aqui. Razões que ocorrem em atos e condições abaixo do padrão. Aí, fatores pessoais, né? Eu citei alguns já. E fatores relacionados ao ambiente do trabalho, tá bom? Pessoa emocionalmente abalada. A pessoa é uma pessoa emocionalmente descontrolada e não segue padrões. Então, um fator pessoal, tá? O padrão está bem estabelecido, é um padrão adequado, o processo está estabelecido, mas ele não segue porque ele é uma pessoa indisciplinada. Então, padrão, fator pessoal. E aí, também você tem a questão do ambiente, tá? Então, tem todo um procedimento, o ambiente está inadequado, o ambiente tem uma situação de por exemplo, um painel que está faltando uma determinada proteção e com isso o barramento fica muito exposto e ali fica favorável, potencializa a possibilidade de um risco de acidente. Então você tem um fator de trabalho que tem que ser ali observado, ok? Causas imediatas, vamos lá, causas imediatas no nosso... ok. Aqui, peraí, deixa eu voltar a imagem aqui. Então a gente falou de fatores de controle, essa ferramenta, né? De modelo um modelo de causas aí, perdas, etc. Modelo que levam ao acidente. Então falamos de falta de controle, falamos aqui da questão, das causas básicas, causas imediatas. Vamos lá agora para o próximo tópico aqui, causas imediatas. Causas imediatas tem a ver com circunstâncias vistas ou sentidas que procedem o contato. Olha só, atos ou práticas abaixo do padrão e condições abaixo do padrão. Né? Então, assim, são causas imediatas. De repente, o que naquele momento fez com que
né, a pessoa não realizou a atividade como deveria realizar se tiver um procedimento. Então foi uma causa muito mais pontual relacionada a momento, né? Aquele momento. Então, aquele momento eu estava sem a ferramenta. Opa! E aí eu resolvi arriscar. Então, causas imediatas que têm que ser levantadas aí numa condição de um acidente, tá? Numa investigação de acidente. Incidente e acidente são eventos que antecedem aí as perdas, tipo contatos, contato gerador de tensão ou dano, né? Condições ou atos abaixo do padrão potencializam as chances de incidente e acidente. Isso aí, né? Um acidente ou um incidente. Um incidente aí, você teve uma condição que não gerou danos, né? E acidente ali você teve perdas, né? Digamos assim, você percebeu que houve algo errado, aconteceu algo errado, mas ninguém se machucou, não houve dano, mas poderia ter acontecido algo pior. Houve um incidente. E aí houve dano, sim, houve perdas, aí sim nós temos aí uma questão do acidente, ok? Bom, seguindo. Tá. Resultado de um acidente. Pode ser perdas, né? Ok? Resultado do acidente aí, perdas pessoais, propriedades, produtos. Tem imagem até mais forte aqui de um acidente. A pessoa que cortou a mão significativamente aqui. Corte significativo, né? Então isso aqui é um acidente, tá? Resultado aí, né, de um acidente aí. Houve um acidente e teve perdas, né? Inclusive da capacidade laboral aqui, né? Temporária. Essa pessoa aqui, em decorrência de uma situação dessa, ele vai ficar tem uma perda aí, no caso de mão de obra, de uma perda desse profissional não poder executar a atividade por algum tempo, ou seja, houve perdas aí. Se a gente retomar aqui, voltando aqui e vendo, né, o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, digamos que ele estava fazendo uma atividade ali e houve aquele acidente. Então, foi exercício do trabalho que causou aí uma perda temporária, né, da capacidade, ou uma redução ou perda temporária da capacidade de trabalho, ok? Por isso, acidente de trabalho. Então, beleza. Olha só, a perda diretamente proporcional à gravidade dos efeitos, ok? Que podem ser insignificantes ou catastróficas, né? Tempo do trabalho, do trabalhador ferido, né? Tempo do trabalhador ferido, tempo do companheiro de trabalho, né? Você perdeu ajuda ali, do companheiro de trabalho, tempo do supervisor, perdas gerais, outros aí. Então, perdas em decorrência do trabalho são sempre ruins, né? Ou seja, é perda. Tem a ver com perda. Ok? Então, acidentes elétricos. Olha só, acidentes de origem elétrica. E aí? Choque elétrico, queimaduras, incêndios. Né? A gente tem aqui um incêndio, uma imagem de um incêndio, ok? Uma imagem de um incêndio. E incêndios podem ser resultados aí de acidente de origem elétrica, um painel, uma atuação, algo assim, fez com que o painel ali entre em curto e haja chamas, né, pegue fogo, e aí você pode ter incêndios de proporções significativas de origem elétrica, ok? Você pode ter aqui, ó, olha essa situação aqui, você tem inclusive um multímetro, você observa aqui um multímetro, né, um equipamento, mas você observa aqui o óculos possivelmente aqui houve um acidente grave com queimaduras, né, a roupa do profissional aqui chegou a se deteriorar, equipamento deteriorado aqui, o óculos também, você percebe uma deterioração, né? E aqui a gente tem um outro tipo de acidente, olha que acidente bem particular isso aqui, ó. Você tem um caminhão caçamba, ele levanta a caçamba próximo de uma rede aérea possivelmente energizada. Isso aqui, gente, é
perigosíssimo e comum. Não é comum, vou dizer que é comum acontecer, mas é algo que tem que ser visto, né? A planejamento, estratégia, análise preliminar de risco, onde é que está sendo feita a minha construção, onde é que eu vou descarregar materiais, onde é que eu vou carregar materiais, está embaixo de uma rede elétrica, está embaixo de uma rede de alta tensão energizada, olha aí a situação, tá? Isso aqui tem vídeos e vídeos que mostram acidentes, né? Dessa forma aí, com caçambas que acabam fazendo aí, acabam sendo acionadas embaixo de rede elétrica, sabe? E às vezes não chegam nem a tocar, mas a distância é o suficiente para haver uma quebra da resistência de elétrica ali e ter um baita de um arco elétrico, energizar o caminhão e ocasionar acidentes graves aí, tá? Perdas graves, ok? Então vamos lá, uma outra situação aqui, nós temos um arco elétrico em baixa tensão, um painel elétrico aqui que entrando aqui em curto, né? Olha só o susto que esse colaborador, me parece que tem um colaborador aqui próximo e se deparando com todo esse arco elétrico aqui, possivelmente aqui se ele não estiver usando um protetor facial, né, se não tiver aí com luvas, possivelmente aqui possivelmente houve queimaduras, né? E aqui isso baixa tensão, vamos considerar uma situação em alta tensão. Você vê um profissional trabalhando aqui, um baita de um arco, ele está aqui encolhido e possivelmente aqui esse arco, ele geralmente quando tem esse tipo de situação tem derretimento, partículas, né, derretidas, pode ser que haja queimadura aqui, ok? É um acidente que nós estamos se deparando aqui, tá bom? Vamos ver um caso real aqui que tem disponível aí para todos verem aí na mídia. Vamos ver esse caso real aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje, um vídeo especial em que eu recebo o Flávio aqui para falar da experiência dele em acidentes com eletricidade. Vamos lá, pessoal! Bem pessoal, hoje a gente está recebendo o Flávio e ele veio hoje para contar um pouco da história dele, porque ele sofreu um acidente, ele vai falar isso pra gente. E a ideia é a gente trazer um pouco esse assunto, que é tão importante, que a gente não cansa de falar aqui no canal, e a gente sempre vai falar, que é a importância da segurança na eletricidade. Obrigado, Flávio, por ter disponibilizado, vindo aqui. Tá, joia. Henrique, primeiramente eu que agradeço aí o Henrique, o Alex, o Bruno, o Pedro do Mundo da Elétrica, que estão fazendo um trabalho excelente aí, ó. Então, de parabéns, que o canal de vocês é show de bola. Quando eu entrei lá, eu fiquei até admirado, eu fiquei assustado. Falei, puxa, os caras são fera, cara. Esses caras são fera. Eu pensei comigo, puxa vida, será que um dia eu vou ter o prazer de estar lá em Belo Horizonte para fazer uma gravação junto com eles? Aí chegou a sua oportunidade. E agora chegou o grande dia. Eu tô junto com vocês aqui para poder gravar essa entrevista e contar um pouquinho da minha história para o pessoal saber como que é um choque elétrico na vida de uma pessoa. E a primeira coisa que eu ia te perguntar, a gente estava conversando aqui antes, você contou para mim um pouco da sua história, mas eu queria que você falasse para o pessoal exatamente o que aconteceu com você, por que hoje você não tem seus braços. Exatamente. E, antigamente eu era muito fã do meu pai. E eu sempre andava em cima da caminhonete, andava com ele para cima e para baixo e a área elétrica estava no sangue. E eu quis seguir a carreira do meu pai. E eu trabalhava com troca de transformador, com alta tensão e eu gostava muito disso. Até que quando chegou o dia 21 de agosto de 1997, naquele dia eu fui chamado para fazer uma troca de um transformador numa chácara, onde existia uma plantação de cogumelo. Logo quando eu saí da empresa, eu recebi um recado. Me chamaram e disseram, ó, o pessoal da companhia já passou por lá e já está baixa e a alta tensão desligada e preparado para você executar o serviço. E aí eu cheguei na chácara, aquela mulher abriu a porteira para mim e ela passa o segundo recado. Falando, ó, o pessoal da companhia acabou de sair daqui e está totalmente desligado para você executar o serviço. Aí eu cheguei, parei o caminhão debaixo do transformador, parei, tirei todos os meus IPs, eu encostei a escada. Quando eu encostei a escada, eu coloquei o meu cinto e ali eu comecei a subir. Só que quando eu comecei a subir, eu passei o cinto em volta do poste e prendi ele ali. Só que ali que seria o dia que mudaria totalmente a minha vida. De repente eu escutei um barulho muito, mas muito forte. E ali eu levaria essa descarga de 13.800 volts.
Então você confiou, né, na palavra das pessoas que falaram, estava desligado, e resolveu executar a atividade sem fazer as conferências, né, que hoje a gente sabe que a NR10 ela pega bastante pesado nos pontos, né, em que o eletricista tem que fazer a conferência, etc. E aí você sofreu um acidente com a eletricidade. E aí como que foi os momentos assim pós-acidente? Como foi sua vida depois que aconteceu isso? Então, quando eu tomei essa descarga, Henrique, o pessoal, a minha sorte que ao lado morava o Dr. Sérgio, que na época ele era chefe da equipe da SEAT em Londrina. Da SEAT, do SAMU, né? Aqui eu acho que deve ter SEAT também, né? É SAMU, né? E aí ele morava do lado. Quando o que aconteceu? A filha dele saiu lá fora e começou a gritar: papai, tem um rapaz pegando fogo em cima do poste. A minha sorte. Então Deus já começou a trabalhar ali. Aí ele entrou em contato com a equipe e eles vieram. Eles demoraram de 2 a 3 minutos a chegar ao local. Quando chegaram ao local existia uma grande dificuldade. Sabe qual a dificuldade que era? A alta tensão estava ligada. Aí ninguém tinha coragem de subir lá em cima. Sabe o que fizeram? O motorista ligou o caminhão. Ele esticou a lança do mundo, você imagina se aquela lança relaça lá em cima, a besteira que ia ficar pior, né? Então aí eles colocou o Hélio Paiva, o bombeiro Hélio Paiva de Londrina, ele sobe na escada, ele corta o cinto que eu estava, ele coloca um outro cinto e me coloca na ponta da lança do mundo, e é ali que começaria a minha luta, né? Eu fui encaminhado para o hospital, eu cheguei lá praticamente quase morto, mas eu sou teimoso, falei, eu vou voltar. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Antes do acidente, como que era assim? Você tinha curso de elétrica? Como que era a sua profissionalização? Olha, Henrique, uma excelente pergunta, viu? Olha, infelizmente, o meu pai e meu irmão sempre pegavam no meu pé. Meu pai falava assim pra mim: Flávio, você tá trabalhando num serviço muito perigoso, o choque elétrico é invisível, toma muito cuidado. Você sabe o que eu falava pra ele, né? Eu vou ficar perdendo tempo? Eu vou lá fazer um curso? Eu vou ficar dentro de uma sala? Já tinha aprendido na prática, né? Já tinha aprendido na prática, exatamente. E eu pensava que eu sabia tudo, só que infelizmente eu não sabia nada. Eu não fui atrás, eu não fiz um curso, eu não me preocupei. Eu achava que eu ia perder muito tempo ficar sentado dentro de uma sala assistindo um vídeo. Só que infelizmente eu paguei um preço muito alto. Mas como foi o impacto para você e para sua família? O impacto de um acidente, só para você ter uma ideia, o impacto ele mexe com todo mundo, né? Meu pai e minha mãe, eu lembro que meu pai e minha mãe olhou para mim chorando na cama e olhava para mim e falava assim: e aí, Flávio, o que você vai fazer da tua vida agora sem os dois braços? Eu me lembro da união que teve da família, todo mundo preocupado comigo, você entendeu? Foi aí que eu comecei a me recuperar aqui, quando eu percebi que eu tinha feito uma besteira, né? Porque quando eu estava dentro do hospital eu tomava muito remédio, então eu não tinha consciência do que estava acontecendo, né? Então o acidente, principalmente para quem é amputado de perna ou de braço, fica uma sequela muito grande. Nós vamos ter que aprender a trabalhar com essa autoestima e trabalhar com essa imagem lá na rua também. Então você percebeu como o acidente ele mexe com muita coisa? Com você, com sua família. Exatamente. Com relação à eletricidade, você não pode mais exercer a profissão que você tanto gostava, que seu pai tinha te passado, né? Mas não deixa de estar dentro da área agora, conscientizando outras pessoas. Exatamente. Quando eu percebi que eu sofri um acidente, eu tive uma fase do luto, né? A fase do luto é que você fica em casa, você fica se preparando. Então eu fiquei 3 anos fazendo fisioterapia, fiz mais de 3 anos fazendo fisioterapia, deitado naquela maca, fazendo exercício para poder ter todos os movimentos do corpo novamente. Foi quando eu estava em casa num dia e aí eu recebi uma ligação de um rapaz de Curitiba. Quando ele me ligou umas 4, 5 vezes. Puxa vida, eu morria de medo de falar em público, né? Ele falava: vem aqui que você vai fazer uma palestra, você vai fazer um depoimento. Eu falava: não vou não. De jeito nenhum, eu morria de medo. Foi quando ele conversou com a Jane, né? Ele falou assim: quem que é que manda em casa? Eu falei: é a Jane. Eu falei: então é com ela mesmo que eu quero falar. Aí ela falou assim: não, vamos pra lá que você vai fazer esse teste. Eu peguei um papel, Henrique, e fiz e decorei o meu depoimento. Quando eu decorei meu depoimento, eu cheguei na sala, eu falei 1 minuto e meio. Quando eu falei 1 minuto e meio, me deu um branco. Sumiu a minha voz e eu fui embora. Aí eu fui lá, voltei pra sala, comecei a falar. E aí chamou o presidente, comecei a falar, comecei a praticar, comecei a treinar. Me chamaram para fazer um treinamento, eu fiz uma palestra de uns 20 minutos para começar a falar e eu comecei a me atualizar. E aí, sabe o que eu acho bem interessante para quem está assistindo aqui, você aí que é deficiente, que quer contar uma história? Quando você conta a sua história, você começa as pessoas começam a te agradecer.
Então eu recebo muitos abraços, o Vanderlei que me acompanha recebe muito abraço, as pessoas querem tirar foto. No começo eles ficam muito assustados, ficam assim escondidinhos na cadeira. Quando eu conto a minha palestra inteira, tem pessoas que choram, tem pessoas que já desmaiou. Você vê que você está fazendo a diferença na vida da pessoa. Fazendo a diferença, você falou tudo, exatamente. E trazer você aqui hoje é uma forma também da gente fazer a diferença, porque às vezes a pessoa está lá, ela nem sabe que pode acontecer um acidente com ela, ou ela tem pouca noção do perigo que realmente a eletricidade é, ou às vezes ela já até sofreu um acidente, às vezes vê o vídeo da gente lá, e hoje a gente está podendo trazer uma pessoa que realmente pode falar o que é sentir isso, né? O que é viver um acidente em eletricidade. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, né? Para quem é autônomo, para quem ou é empregado de uma empresa, que eu sempre falo isso, né? Quem está trabalhando numa empresa tem tem técnico de segurança ali para auxiliar nas questões de segurança. Mas e quem é autônomo e não tem? Como que você vê isso? Deixa uma mensagem pessoal. Exatamente, você falou bem certo. Às vezes a pessoa está dentro de uma empresa, ela tem um técnico de segurança, ela pode fazer um curso, ela pode fazer um treinamento, ela pode participar de uma CIPAT, né? Mas, igual no meu caso, na minha época que eu era autônomo, que você percebeu que eu não dei bola, que eu não fui assistir um vídeo. Hoje, vamos supor, hoje o meu acidente vai fazer mais de 20 anos, né? Naquela época não tinha um da elétrica, não tinha tantos canais naquela época. Só que hoje vocês têm tantos e tantos canais para você poder chegar em casa, para você sentar, para você assistir, para você fazer um curso, para você se atualizar. Por quê? Porque para você não ficar igual o Flávio Peralta. Porque se você ficar igual o Flávio Peralta, olha o que aconteceu. Segura aqui, só segurar assim. Ó, tá aqui, ó. Eu deixei a minha prótese aqui, ó. O Henrique. Isso aqui ó, é o resultado para quem não fez um curso, para quem não se atualizou, para quem não se preocupou com a vida. Eu achei que ia ficar lá 1 hora, 2 horas sentado assistindo uma aula. Ó o preço aqui. Aqui falta o meu braço da direita. Aqui falta o meu braço da esquerda. Eu vou ter que carregar isso aqui todos os dias da minha vida. Só que você aí do outro lado, você não precisa disso. Eu sei que o dinheiro ele é importante na vida de todo mundo. Só que a saúde e a segurança, meu amigo, ela está em primeiro lugar. E não faça essa mesma besteira que eu fiz na minha vida, que você não tem ideia que é acordar todos os dias e ver a minha situação. Flávio, muito obrigado. Eu fico emocionado, fico feliz que você tenha vindo aqui hoje para poder falar isso com o pessoal. É uma experiência para mim, para minha vida, né? Que a gente trabalha com isso todo o tempo, a gente dá aula sobre isso e às vezes a gente ainda cai na besteira de fazer alguma coisa, talvez sem um planejamento, sem uma atividade de maneira não tão correta. Então, eu queria te agradecer a oportunidade. Legal, ó, o livro bonito aqui, ó, nós já vendemos mais de 35 mil livros, mas a intenção nossa não é vender livro não, a intenção é divulgar, deixar você bastante consciência. Depois você entra no canal lá, depois o Henrique vai ver o jeito que ele vai sortear, tá bom? Vou organizar uma maneira de sortear para vocês o livro do Flávio, contando a história dele. É importante a gente se inteirar dessas coisas para a gente ter mais segurança na vida da gente. Henrique, valeu, brigadão, tamo junto, precisando é só chamar. Abraço, Flávio Peralta. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, onde eu vou receber o Flávio para falar um pouco da experiência dele em acidentes sobre a eletricidade. É isso aí, pessoal. Então, olha só, temos aqui alguns dados aqui relacionados a acidentes de origem elétrica no ano de 2018, para a gente ter como referência aí nessa parte dessa capacitação. Então, olha o que a gente tem aí, uma informação da agência Brasil EBC. Em 2018 foram registrados aí 14.224 acidentes de origem elétrica em todo o país. Olha só, gente, 1.424 acidentes aí de origem elétrica. Isso representa aí, gente, quase 4 acidentes por dia. Eu fiz essa conta aqui, ó. Vou mostrar aqui a calculadora para vocês. Então, olha só. 1.424 dividido por 365 dias do ano. Dá 3,9. Isso, gente, é o mesmo equivale ao mesmo que todos os dias 4 pessoas se envolvem em um acidente de origem elétrica. Ou quase 4 pessoas. Vamos colocar assim. Mas olha só. Gente, é impressionante. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, mais de 3 acidentes por dia, todo dia, incluindo final de semana, todo dia.
3 acidentes de origem elétrica. Desses três acidentes que aconteceram por dia em 2018, olha só, olha aqui, ó, 836 choques que resultaram em 622 mortes. 2 mortes por dia. Olha o quanto é perigoso trabalhar em instalações elétricas sem planejamento, sem medidas de controle. Que você possa refletir sobre esses números aqui, ó. Então nós tivemos 1.424 acidentes de origem elétrica, 833 choques, 537 incêndios, sobrecarga, 51 descargas atmosféricas. Desse total, 622 mortes por choque, 61 mortes por incêndio, 38 mortes por descarga atmosférica. Como que você está fazendo aí? Como que você está lidando com o seu dia a dia do ponto de vista de intervenção em instalações elétricas? Gente, como prevenir isso? Como prevenir uma situação dessa, hein? Como prevenir essa exposição? Como prevenir mortes em decorrência de trabalho, em decorrência de intervenção, de atuação em instalações elétricas? Como? A própria NR10, ela traz uma medida fantástica, gente. A principal medida, a medida prioritária de controle, de proteção coletiva, é o que, gente? Internalize isso, desenergização. A regra é desenergizar. Você tem que ressignificar isso como profissional e trabalhar como regra sempre desenergizar, seja na sua casa, seja no trabalho, seja onde for. Desenergize o sistema e assim realize a atividade. Desenergize seguindo os parâmetros da NR10, ok? Então, assim, a principal medida de controle, a NR10 já traz isso como resposta. Só basta a gente aplicar. Eu diria que isso é inteligência emocional. É você saber que é certo e aplicar o que é certo, ok? Olha só, gente. Eu queria fazer uma comparação aqui. Uma metáfora. A gente só dá para as pessoas, ou só dá para aquela pessoa que você mais ama, aquilo que você tem. Eu diria até, por exemplo, se essa pessoa que você mais ama, ela te abordar e pedir uma quantidade em dinheiro. Você só vai conseguir disponibilizar essa quantidade em dinheiro se você tiver isso. Se você tiver esse dinheiro. Ok? Se não tiver esse dinheiro, tudo bem, você vai ter que buscar esse recurso em outro lugar. Mas se não tem como você dar naquele momento. Isso equivale, gente, a eu dizer, e eu gosto de fazer dizer que existe uma associação entre coisas, e eu associo isso a dizer que é o seguinte: você só dá amor se você tiver amor. Aquele livro de capa preta, a Bíblia, tem uma passagem interessante: amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você só consegue dar amor se você primeiro se amar. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o próximo. Isso reflete dizer o seguinte: que você só dá aquilo que você tem. Se você não tem cuidado, se você trabalha sem cuidado, é uma pessoa descuidadosa, você não cuida de você, você está deixando de dar cuidado para a pessoa que você mais ama. Olha só. Reflita sobre isso. Você só dá aquilo que você tem. Se você cuida de você, você está cuidando também da pessoa que você mais ama. Você tem como dar cuidado, porque você tem cuidado. Ok? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Ok? E pratique, tá? Aplicar a desenergização, conforme estabelece a NR10. Ok? Obrigado aí. Com isso a gente encerra essa parte dessa capacitação. Um abraço aí e até a próxima.